sexto ano, nós vamos continuar a nossa revisão e nessa semana a gente vai rever probabilidade e estatística. Mas como revendo probabilidade e estatística, pode aparecer uma noçãozinha aí de números, primos, múltiplos, divisores, nós vamos dar uma lembradinha nisso também, tá ok? Então vamos lá? Probabilidade. O que é probabilidade? Vamos lembrar lá do quinto ano. Probabilidade é aquela chance que tem de acontecer alguma coisa, né? E a gente, então, essa alguma coisa que pode acontecer, a gente chama de evento. E esse evento, ele pode acontecer dentro de um conjunto de outras coisas. Então, estão vendo esse monte de dado aí? Um exemplo bom de probabilidade é o jogar o dado, né? Então, por exemplo, se a gente lançar o dado e quiser que saia o número 3. Então, lançar o dado é um evento que é o número alguma coisa que você vai fazer, né? E eu quero que saia o número 3. Então, qual que é a probabilidade? Então, sair o número 3 é o evento. E dentro desse evento, quantos 3 tem no dado? Tem só um 3, né? Agora, quais são todos os resultados possíveis, né? Então, a gente sabe que o dado ele tem 6 lados, não é isso? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número 3 é um de 6 lados. Então, os 6 lados, os outros 6, todos os 6 números possíveis de sair, a gente chama de espaço amostral. E o que a gente quer que está estudando, a gente chama de evento. Então, para a gente calcular a probabilidade, a gente divide a quantidade de que pode aparecer aquele evento que eu estou procurando pelo espaço amostral. Então, a chance ou probabilidade vai ser o número de eventos dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, vamos dar um outro exemplo. Então, no caso do exemplo, eu quiser sair 3 no dado, é 1 sobre 6, 1 sexto. E se eu quiser que saia um número par, quantos números pares tem no dado? A gente tem o 2, o 4 e o 6. São 3 números pares, não são? Então, são 3 em 6. Então, 3 sextos, que poderia ser também metade, né? Porque 6 é o dobro de 3. Agora, vamos num outro exemplo aí, ó. Mariana ama tomar um iogurte batido com fruta no lanche da tarde. Qualquer fruta serve para fazer um delicioso iogurte batido. Hoje, a mãe de Mariana mandou que ela escolhesse uma das 5 frutas da fruteira para bater seu iogurte: ameixa, maçãs, laranja, banana e uvas. Qual a chance de Mariana tomar iogurte de uva? Então, gente, qual que é o espaço amostral aí? No espaço amostral eu tenho banana, laranja, maçã, ameixa e uva. Qual que é o evento que eu quero? É a uva, né? Então, o número de elementos do espaço amostral são 5. E o número de eventos que serve para ela para fazer um iogurte de uva, só a uva, só um evento. Então, a probabilidade vai ser o número do evento, 1, dividido pelo total de coisas possíveis. Eu gosto de pensar em probabilidade assim: é o que serve dividido por tudo que é possível. Gráficos e tabelas são outro assunto muito importante, porque muitas vezes eles usam a probabilidade associada a gráficos e tabelas. Então, é importante a gente saber interpretar e também a construir um gráfico e
a tabela. Fica uma coisa mais interessante de se ver do que um texto, né? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó, um exemplo bem facinho. Na sala de aula do 6º ano, turma azul, foi feita uma pesquisa sobre esportes. 12 alunos disseram gostar de futebol, 8 de vôlei, 6 de atletismo e 4 de outros esportes. Vamos fazer um gráfico e uma tabela como resultado da pesquisa? Então, é mais fácil do que você ficar lendo, porque às vezes algumas pesquisas têm muitos dados. Então, vamos fazer uma tabela primeiro. Então, a tabela aqui, ó, eu coloquei 2 colunas, por quê? O que vai ter na minha tabela? O esporte e a quantidade de alunos. Então, vamos colocar em cima, ó, esporte numa coluna e número de alunos na outra. Então, vamos lá no texto e a gente vai resumir o texto na tabelinha aí, ó. 12 alunos disseram gostar de futebol. Então, no esporte, a gente vai colocar futebol, no número de alunos, a gente vai colocar 12. Pois 8 de vôlei. Então, no esporte, a gente vai colocar vôlei, no número de alunos, a gente vai colocar 8. 6 de atletismo. Então, no esporte, a gente vai colocar atletismo e no número de alunos, a gente vai colocar 6. E 4 de outros esportes, porque quer dizer, pode ser que tenha menino que escolheu aí boxe, o outro escolheu judô, o outro falou que gosta de natação, o outro já gosta de basquete. Então, pode ser outros, às vezes tem 4 alunos aí, cada um querendo uma coisa diferente, e o professor queria só focar nos 3 que a turma gostava mais. O professor que fez essa pergunta. Então, só pela tabela aí já daria para a gente trabalhar bastante probabilidade. Dá para mim saber quantos alunos tem a turma? Dá, é só eu somar o número de alunos aí, ó. 12 mais 8, 20, mais 6, 26, mais 4, 30. Isso é uma turma que tem 30 alunos. Se eu quiser a probabilidade do aluno gostar de atletismo, eu vou pegar os 6 e dividir pelo 30, que é o total de alunos. Vai ficar 6 sobre 30. Se eu quiser vôlei, vai ficar 8 sobre 30. Mas vamos fazer uma coisa aqui primeiro. Estamos vendo agora gráfico e tabela, né? A gente já viu probabilidade. Agora a gente vai... Geralmente, o gráfico ou a tabela, eles têm um título. Vamos colocar um título aí? E vamos colocar assim meio no meio, para já servir para o gráfico e para a tabela. Olha lá, esportes preferidos do 6º ano azul. Como é que a gente vai fazer o gráfico? O gráfico, geralmente, ele tem 2 eixos. Num eixo, a gente põe uma coisa, no outro, a gente põe outra. Então, a gente vai pôr os números aqui, só que eu coloquei de 2 em 2, para não ficar uma coisa muito comprida, né? E embaixo, a gente vai colocar os esportes. Então, agora a gente vai ver lá, ó. Futebol é 12, então a linha do 12 com a linha do futebol, onde ele encontra é o ponto, é um ponto. Vôlei, o 8 com o vôlei. Depois, atletismo, são 6, então puxo uma linha do 6 e puxo uma linha do atletismo, uma na horizontal, outra na vertical, onde encontra ali é o ponto. E outros, puxo uma linha do outros e outra do 4, onde encontra, então, os pontos aqui. Eu faço isso se eu quiser traçar um gráfico de linhas. O que é um gráfico de linha? Eu vou traçar linhas aqui, ó, unindo cada ponto. Isso é um gráfico de linhas. Agora, eu posso fazer também, com esses dados, um gráfico de barras. Vamos fazer um gráfico de barras verticais para aproveitar os mesmos eixos aí? Vou apagar aí. E então, aqui, ó, eu vou subir uma coluna até o 12, do futebol até o 12, uma coluna. Isso é um gráfico de coluna, tá vendo? Vôlei, eu vou subir uma coluna até o 8, na direção do 8. Bem aqui. Bem aqui, ó, tá vendo? 8. O atletismo, eu vou subir aí até o 6. E o outros, eu vou subir até o 4.
é isso. É assim que a gente faz o gráfico, a tabela. Se eu tivesse o gráfico e quisesse perguntar alguma coisa de probabilidade, tipo assim, quantos alunos praticam, qual a probabilidade de um aluno praticar futebol e atletismo? Então, eu ia ver aqui 12 futebol, atletismo 6, 18. Então, ia ser 18 sobre, eu somaria tudo aqui, eu teria 30. 18 sobre 30. Então, múltiplos de um número natural. Vamos lembrar, são todos os resultados possíveis do produto desse número por um outro número natural, né? Então, os números naturais lá, vamos lembrar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o número, assim, começa com 0. Então, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 é múltiplo de todos os números. Mas ele só é múltiplo, ele só tem como múltiplo ele mesmo. Todo múltiplo dele, todo número é múltiplo dele mesmo, né? E o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, não tem fim, né? Então, por exemplo, os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, e vai embora, e não tem fim. É um conjunto infinito. Agora, já os divisores, olha lá aí, ó, são todos os fatores, quer dizer, todos os termos da multiplicação que dão como resultado aquele número que a gente está querendo. Então, os divisores são todos os que dividem de forma exata. O 0 não é divisor de ninguém mais. Agora, quem é divisor de todo mundo é o número 1. Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o número 1 e o próprio número é divisor dele mesmo. Então, a maioria dos números tem pelo menos 2 divisores, que é o 1 e o próprio número. Então, por exemplo, aí, 1 vezes 4, 4. Então, o 1 e o 4 são divisores, ó, e os pedacinhos da multiplicação. E o conjunto dos divisores já é um conjunto limitado, ele é um conjunto finito, quer dizer, ele tem fim, tem uma quantidade certa de elementos. Então, por exemplo, os divisores de 12. Olha lá como que eu falei na época para vocês. 12, o 1 e o 12 é divisor de 12. Depois, eu vou ver se é divisível por 2. O 12 dividido por 2 dá 6, então o 6 também é divisor. Por 3 dá 4, então o 3 e o 4 também são divisores. E eu fazendo assim, já marcando o próximo, eu fecho rapidinho os divisores sem ter que testar todos os números de 1 até o número que eu estou estudando. Números primos e números compostos, né? Os números primos são aqueles que só têm 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Ele não comporta mais divisor além desse. E os números compostos são aqueles que são resultado de multiplicação de números primos, né? Que nem a gente tem aqui, ó, o 2, o 3, esses números em vermelho são os primos, porque ele só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Agora, por exemplo, o 6 aqui. O 6 é resultado da multiplicação de 2 primos, o 2 e o 3. O 8 é o 2 vezes 4. O 4 é o 2 vezes 2. Então, o composto, ele pode ser expresso como uma multiplicação de vários primos. Os números ainda podem ser considerados primos entre si. Quando que 2 números vão ser primos entre si? Quando eles não tiverem nenhum divisor comum, quando só o número 1 for divisor comum. Quer um exemplo? 8 e 15 são primos entre si. Os divisores de 8, diferente de 1, é 2, 4 e 8. Os divisores de 15, diferente de 1, é 3, 5 e 15. Então, não tem nenhum divisor que seja dos dois ao mesmo tempo. Quando não tem nenhum divisor que é dos dois ao mesmo tempo, nós dizemos que eles são primos entre si. A gente viu probabilidade, estatística, reviu um pouquinho de múltiplos, divisores e números primos. Até a semana que vem, ou no próximo bimestre, até a próxima matéria.